Olá, eu me chamo PV Hipólito e essa é a videoaula O que é política, o que é teatro político. Bom, para começar essa videoaula desse tema fácil, tranquilo aí que eu escolhi para falar, a gente vai discutir um pouco do porquê dessa aula, por que é preciso discutir o que é política, o que é teatro político. A gente vive em um contexto em que falar de política tem se tornado um tabu. É muito comum a gente ver pessoas dizendo que não falam de política com certas pessoas, nos encontros de família, no local de trabalho. Eu, honestamente, acho isso uma atitude extremamente prejudicial e nociva à nossa sociedade. E, no fundo, para mim, ela está presente porque a gente não sabe o que é política. A gente fala, não discute política. Será mesmo que você não está discutindo política? Afinal, o que é política? O que é que você não está discutindo? E essa discussão se transfere para o teatro também. Quantas vezes a gente não vê uma peça falando, ou um artista falando, não, eu não faço teatro político porque eu prefiro me envolver nesses temas. Não, tal peça é legal, mas ela é muito política, né? Acho que não vai combinar aqui no nosso espaço. Enfim, a gente ouve esse discurso várias vezes e eu acho que a origem do porquê que as pessoas não querem falar sobre teatro político ou porque elas não querem fazer teatro político ou não querem ver teatro político, também acho que cai na mesma raiz, porque elas não entendem o que significa essa palavra, política. Bom, para começar isso, vamos voltar lá para a Grécia Antiga, que é da onde vem a palavra política. E para isso a gente vai usar um pouco das discussões abordadas no livro A República, de Platão. Dentro da República, o Platão ele discute junto com seus amigos filósofos, o livro é feito nesse formato, e eles discutem qual seria a melhor maneira de se governar a polis. O que é a polis? A polis é nada mais do que a cidade, como se fosse a cidade em que eles vivessem. É desse termo polis que vem a palavra política. Então, de como governar a polis, como governar a sociedade. Dentro desses debates, um dos embates que o Platão chega com os seus discípulos é entre a democracia e a aristocracia. A democracia, demos, vem de povo, seria poder de decisão na mão dos cidadãos. E a aristocracia é um poder na mão da nobreza, na mão de poucos, que, segundo o próprio Platão coloca ali, o poder estaria na mão dos melhores. É interessante até porque muitas vezes a gente fala sobre democracia e puxa o Platão nisso, mas o próprio Platão era contra a existência da democracia. Ele dizendo que talvez a cidade seria melhor governada se ela estivesse na mão de poucos mesmo, porque ela estaria na mão dos melhores, dos mais aptos a governar. E aí a outra corrente ali diz que não, que o poder deveria estar na mão de todos aqueles que fossem cidadãos. E aí que também está uma pegadinha, porque o que é cidadão nessa época na Grécia Antiga? Cidadãos eram todos aqueles que eram homens, maiores de 30 anos e que não eram escravos. Ou seja, uma parcela muito pequena da população. Essas pessoas eram consideradas cidadãos e, portanto, essas pessoas tinham poder de voto e participação na polis. As outras, nada. Bom, é aí que a gente fecha aí o conceito de democracia. E por que eu estou abrindo essa aula para explicar sobre política falando sobre democracia? Porque esse conceito de democracia é o que vai inspirar vários anos depois, vários séculos depois, a formação dos Estados-nação que a gente tem hoje em dia. Isso porque depois do Iluminismo, depois da Revolução Francesa, esse conceito de democracia ele volta à tona na humanidade e se estabelece. Conforme essas revoluções burguesas vão se tornando vitoriosas e esses Estados-nações vão tomando corpo, vão se formalizando, cada vez mais se estabelece o senso comum de que a democracia é o sistema, é o princípio, é a filosofia que deve guiar a nossa sociedade. Mesmo em estados que não abriram mão da monarquia, por exemplo. A Inglaterra, o Reino Unido até hoje é uma monarquia, mas que tem como base, tem como princípio regente da sua sociedade a democracia, a participação do cidadão nas decisões da sociedade. Tá. Por que isso começa a ser um pouco contraditório e render algumas discussões na sociedade? Conforme você tem como princípio, senso comum, de que o povo tem que ter participação
nas decisões, afinal a democracia é poder do povo, o próprio povo começa a questionar se a participação que ele está tendo é uma participação de fato, ou se é uma participação ilusória. É em meio a esse boom de revoluções burguesas ao redor do mundo e de avanço tecnológico e industrial que um jovem alemão formula a teoria do que seria a luta de classes e que a partir dela seria possível explicar toda a história da humanidade. É dele a frase, abre aspas, a história da sociedade, até os nossos dias, nada mais é do que a história da luta de classes. Fecha aspas. Segundo o senhor Karl Marx, tudo que o mundo já passou, toda a história do mundo, todos os conflitos da humanidade poderiam ser explicados apenas pela simples luta de classes. Não tão simples, mas simples luta de classes. Mas o que seria a luta de classes? Bom, segundo Marx, o mundo é dividido entre duas classes, a classe dominante e a classe proletariada, a classe trabalhadora. A classe dominante seria detentora dos meios de produção. Mas o que seriam os meios de produção? Basicamente, seriam as riquezas do mundo, as maneiras de se produzir riquezas. Então, a maneira mais simples de se explicar isso, mais rudimentar, seria como, por exemplo, o dono de uma fábrica. Ele detém dono de uma fábrica de fazer carros. Ele detém ali o maquinário para fazer carros e por isso ele consegue produzir carros. Mas ele não tem a força de trabalho, ele não consegue produzir o carro sozinho, mas ele tem o maquinário para isso. Como ele não consegue produzir aquilo sozinho, é aí que entra a classe trabalhadora. A classe trabalhadora não detém os meios de produção. Um trabalhador comum ele não detém um maquinário em sua casa para fazer um carro. Ele não poderia fazer um carro sozinho, fora da fábrica. Mas ele tem a sua força de trabalho. Ele tem o conhecimento ali, ele é a mão de obra, então ele pode vender a força de trabalho dele para fazer o carro. E é aí que as relações de trabalho acontecem na nossa sociedade e é aí também que os conflitos aparecem. Então, a classe trabalhadora vende a sua força de trabalho para a classe dominante, que detém os meios de produção, e então a classe dominante paga alguma coisa para essa classe trabalhadora vender a sua força de trabalho, que hoje em dia seria salário, mas em outras épocas da humanidade não foi. Enfim, é aí que acontecem os conflitos. E segundo Marx, o caminho para uma real democracia, a democracia do proletariado, seria se os trabalhadores tomassem os meios de produção. Porque aí eles não precisariam vender a sua força de trabalho e negociar com a classe dominante. Eles teriam o meio de produção e a força de trabalho. E isso para Marx seria uma democracia real. Porque enquanto uma classe tiver os meios de produção e a outra não tiver, a democracia ela não vai existir. Não vai de fato todas as pessoas, toda a população ter o mesmo poder de participação nas decisões da sociedade. Aqueles que são detentores do meio de produção, a classe dominante, sempre vai ter uma voz mais ativa, mais escutada nas decisões da sociedade. E isso a gente vê nas estruturas sociais dos estados burgueses de todo o mundo. Agora, por que a gente falou de Platão? Por que a gente falou de Marx? E aí, não era uma videoaula sobre teatro? Com base nas reflexões feitas pelo Marx, surgem na Alemanha, também na Alemanha, dois artistas, também judeus, que vão tentar incorporar esse pensamento na luta de classes dentro do seu teatro, de uma forma que beneficie a classe trabalhadora. Esses artistas são Erwin Piscator e Bertolt Brecht. Primeiro, eles surgem no começo do século XX, no período entre guerras, pós-Primeira Guerra Mundial. O Piscator, inclusive, lutou na Primeira Guerra Mundial enquanto ele fazia teatro na Alemanha. Essa participação na guerra influenciou muito a carreira artística dele. Se posicionar abertamente contra a Primeira Guerra Mundial, não vem sentido naquilo, não vem numa identificação com o projeto político, com o projeto econômico, em que, na opinião dele, nada beneficiava a classe trabalhadora naquele momento, e que, apesar disso, era a classe trabalhadora que estava morrendo nos frontes da Primeira Guerra Mundial, do qual a Alemanha saiu derrotada. Então, a primeira parte da obra do Piscator, as primeiras peças dele, são obras extremamente críticas ao que foi a entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E aí, o Piscator começa a querer transpor com o teatro dele, aí também é uma aspas dele no livro dele, O Teatro Político. Nossas escolhas individuais são determinadas pelo mundo que nos cerca e, consequentemente,
pelos agentes, atenção para essa palavra, agentes que definem esse mundo. Tanto Piscator quanto Brecht, eles vão tentar expor em cena os problemas da sociedade buscando algo que o próprio Marx fala que seria necessário para que um dia os trabalhadores tomassem o poder e tomassem os meios de produção, que é o que ele chama de consciência de classe ou consciência política. Então, a classe trabalhadora, para ela tomar os meios de produção, ela tem que ter a consciência de que ela está sendo explorada. Se ela não tem essa consciência, ela não vai ter por que tomar os meios de produção. Imagina que o trabalhador está indo todo dia trabalhar para construir a mesma fábrica de carro que a gente falou. Ele vai para lá, construir o carro, trabalha, volta para casa, recebe o seu salário, que aparentemente para ele está tudo bem, e aparentemente ele não está sendo explorado. Porque na vida dele, sempre ele trabalhou, sempre o pai dele trabalhou, ou o avô dele trabalhou, e sempre recebeu esse tratamento, sempre teve menos do que o cara que era o dono da fábrica de carro, que é o cara que detinha os meios de produção. Então, na cabeça dele, tá tudo ok. Então, por que ele está sendo explorado? Então, o Marx ele fala da importância do ganho de consciência política, do ganho de consciência de classe, a consciência de que você está sendo explorado por aquele que detém os meios de produção. E aí, nesse ponto que, para o Piscator, o teatro entraria, para mostrar o quanto tudo que a gente faz, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas individuais, são influenciados pelo mundo que nos cerca, principalmente pelos agentes que definem esse mundo. E essa é a pergunta que o Piscator vai fazer quando ele vai moldar as cenas dele, quando ele vai fazer o teatro dele. Quem são esses agentes? E tentar colocar isso em cena, tanto os agentes que estariam a benefício da classe trabalhadora, quanto os agentes que não estariam. Então é comum, por exemplo, nas peças do Piscator, ele usar máscaras, ele usar imagens dos jornais, fotos, projeções. Ele é um dos primeiros caras a colocar projeções em cena, inclusive ele é colocado como um dos pais do teatro de projeções. Tudo ali colocando em cena. Diversas peças, por exemplo, você tem os atores usando máscara do Lenin, do Trotsky, e essas coisas vão aparecendo ali no teatro dele. Ele e o Brecht bebem muito em um elemento que a gente chama de agite-prop, que vem de agitação e propaganda, que seria, explicando bem rudimentarmente, seria usar o teatro, a arte, como instrumento de agitação e propaganda da revolução, dos interesses da classe trabalhadora. É algo que a União Soviética coloca como princípio e como estratégia para sua formação e que a arte deveria ser usada como agite próprio. Porém, agora indo para o Brecht, ele também se inspira em muita coisa. O Piscator era como se fosse um grande mestre pro Brecht. Mas o Brecht ele leva essa ideia de colocar problemas da sociedade em cena de uma outra maneira, não tanto de uma maneira tão explícita quanto o Piscator mostra. Isso não quer dizer que a arte do Piscator é propagandista, é panfletária e a do Brecht não, ou vice-versa. Isso eu acho que é um erro muito comum que as pessoas fazem, uma generalização errônea. Mas o Brecht, qual que é o ponto do Brecht? Tanto na época do Piscator quanto do Brecht, existia no mundo o que a gente chama de crise do drama. O que se estabelecia como norma para o teatro no mundo era a formação do drama burguês. Então, era um teatro que falava temas dos problemas da burguesia numa forma da burguesia. Então, explicando bem rapidamente, era como se o teatro ele fosse o grande aquário da vida, que lá você visse os problemas da família burguesa daquela época. Então, o homem, pai de família, em conflito com o seu trabalho e sustentar a sua própria família, em participar da vida familiar. É mais ou menos como se fosse a novela da época, assim. A novela segue esse mesmo estilo, assim, mais ou menos. E o mundo já estava de saco cheio disso. O drama estava já se esgotando, esse drama realista burguês. E o Brecht é uma das pessoas que passa a questionar isso. E ele passa a questionar no seguinte sentido. O drama ele não me serve porque ele não é a forma para falar dos problemas da classe trabalhadora. O drama ele é uma forma burguesa. Ele é para falar dos problemas da burguesia. Então, se eu quero falar dos problemas da classe trabalhadora, por que eu vou usar a forma estética, a forma de teatro da burguesia? Não faz sentido. Então, ele e o Piscator surgem com o termo do teatro épico dialético. As pessoas esquecem desse dialético no teatro épico. Mas enfim, o teatro épico seria basicamente o quê? Colocar os problemas ali da classe trabalhadora, porém de forma a epicizar a luta de classes. Tornar épica ali.
Por quê? Segundo Brecht, uma das coisas que dificulta a consciência política é a aproximação do espectador com o que está sendo mostrado em cena. É só você parar para pensar quantas vezes você viu um filme em que o protagonista ele tinha atitudes extremamente questionáveis, mas por conta da construção que o filme fazia, você se via em determinado momento torcendo para esse protagonista. Essa é o tipo de aproximação que muitas vezes o realismo ele cria. O Brecht ele não estava interessado nessa aproximação, mas no distanciamento. E qual seria a melhor maneira para ele de distanciar a plateia do que estava acontecendo? A narração, a epicização dos fatos. As peças do Brecht eram feitas em contextos totalmente diferentes da realidade da época. Então você tem peças como Uma Boa de Sexuan, a história de uma prostituta numa terra distante ali, inventada na Ásia. Santa Bárbara dos Matadouros, que são peças, são já em contextos que não são que as pessoas que estariam vendo essa peça. Não tem nada a ver com o contexto dali. Por que ele faz isso? É uma maneira que ele tenta de fazer o público se distanciar do que ele está vendo. Ele vê os problemas que estão acontecendo ali naquela história, distantes dele, e aí com isso o público consiga analisar aquilo de maneira mais fria. Outro recurso que o Brecht usa é dessa narração dos próprios atores com os seus personagens. Então, diversas vezes durante as peças do Brecht, os atores param o que estão fazendo, param a ação realista, param o diálogo e começam a narrar o que o personagem está sentindo, o que o personagem vai fazer, o que aconteceu com o personagem antes daquela cena. Segundo o Brecht, os atores dele não seriam os personagens, mas eles mostrariam os personagens, mostrariam o que está acontecendo, mostrariam os fatos. Tudo isso com o objetivo daquilo que eu falei, que o Marx dizia, do objetivo de conquistar a consciência política, a consciência de classe. Tem uma metáfora muito boa do Brecht, lembrando que essa metáfora ele fez antes de existir o conceito de teatralidade que a gente tem hoje. Mas segundo Brecht, por exemplo, ele queria causar o mesmo efeito nas pessoas de quando elas viam uma luta de boxe. Quando as pessoas veem uma luta de boxe e elas veem as pessoas se batendo, elas sabem que os caras não estão se batendo porque eles estão bravos um com o outro, enfim, mas não, é porque são as regras daquele jogo e que eles estão se batendo ali para ganhar o prêmio. E a plateia entende isso e, portanto, ela não se comove ali emocionalmente tomando um lado daquelas pessoas numa suposta briga. Não, ela sabe que são duas pessoas ali brigando. Essa metáfora do Brecht é até meio complicada porque numa luta de boxe as pessoas acabam se envolvendo sim emocionalmente, assim como nos esportes. Mas enfim, ele queria causar isso no teatro, em que as pessoas vissem o que estava acontecendo ali, mas tivessem a consciência de que aquilo não é verdade. Em um certo grau, todo mundo tem isso. Quando uma pessoa vai ver a peça e vê uma pessoa morrendo, você sabe que a pessoa não está morrendo ali de verdade, senão você chamaria ambulância, enfim. Mas a ideia do Brecht era que se você visse uma pessoa morrendo em cena, você não tivesse motivo para você chorar, porque você sabe que ela não está morrendo ali em cena. Então você conseguisse analisar friamente os fatos que estão acontecendo ali, porque se você analisar friamente os fatos que estão acontecendo ali, você vai conseguir de fato perceber os problemas sociais ali vigentes e aí, portanto, irá adquirir consciência política. O Brecht ele sempre colocava nas suas peças, inclusive na Uma Boa de Sexuan, ele coloca, esse é o monólogo final da peça, que estaria nas mãos daquelas pessoas que estavam assistindo ali mudar os rumos da sociedade. E é muito interessante porque se a gente for voltar lá no começo da explicação, quando o Platão explica o que é a democracia, a participação do povo ali nas decisões da sociedade, é exatamente isso. Isso é discutir política, isso é fazer parte da democracia ali. Você discutir ali, está nas suas mãos, discutir como não deixar com que aquele final triste aconteça, como mudar o final, como mudar a estrutura da sociedade. Bom, já que a gente está falando tanto sobre a consciência de classe, consciência política, é importante a gente falar do nosso terceiro cara da política aí. Falamos do Platão, falamos do Marx, mas esse cara também ele é bem importante para a gente discutir o conceito de hegemonia, que é muito importante nesse campo do teatro político. Quem vai formular esse conceito de hegemonia cultural, hegemonia política, é o italiano Antonio Gramsci, membro do Partido Comunista Italiano, que foi preso durante o regime fascista do Mussolini, e durante a sua prisão ele escreveu vários livros, uma coleção de livros que ficou conhecido como Diários do Cárcere, em que ele faz várias reflexões sobre a sociedade, sobre a política, sobre o comunismo, sobre a esquerda no mundo, enfim, sobre a União Soviética, que tinha acabado de se formar ali, sobre a Itália, sobre o fascismo. E um dos conceitos que ele formula dentro desse livro é o conceito de hegemonia.
liderança política baseado no consentimento dos liderados. Esse consentimento é assegurado pela difusão e popularização da visão de mundo da classe dominante. Tá, o que seria isso? Liderança política com consentimento dos liderados. Como assim consentimento? O que seria isso? O Gramsci ele consegue fazer essa distinção da hegemonia como tudo aquilo que é imposto para a classe trabalhadora, porém não é imposto, entende? É algo que está ali no inconsciente dela, que a classe trabalhadora, de certa maneira, é convencida. E não só a classe trabalhadora, mas a sociedade como um todo. É tudo aquilo que hoje a gente consegue chamar de senso comum. É o que está em senso comum da sociedade. Lembra que eu falei que democracia hoje em dia é como se fosse um senso comum? Dificilmente você vai achar uma pessoa que é contra a democracia, porque isso já está estabelecido como senso comum. Como se no Brasil, por exemplo, achar uma pessoa que torce contra a seleção brasileira. Isso já é estabelecido como senso comum. Por quê? Porque é um projeto de hegemonia. Conseguiu-se a classe dominante, a liderança política, eu gosto que ele, nesse momento ele não chama de classe dominante, ele chama de liderança política sobre os liderados. Consegue estabelecer no senso comum, no imaginário popular, de que todo brasileiro deve torcer para a seleção brasileira. Mas ao mesmo tempo isso não está imposto para você. Você pode escolher, mas você é convencido a isso. Essa é a questão da hegemonia, porque que o Gramsci coloca que é importante disputar a hegemonia da sociedade. Porque, tudo bem, você pode até conseguir a consciência política, mas é muito difícil você conseguir a consciência política se você não tiver a hegemonia da sociedade. É como que uma via de mão dupla, entende? Qual seria então a diferença entre hegemonia e consciência política? Uma diferença difícil de se fazer, mas explicando de maneira bem simples. O Brecht e o Piscator poderiam ali colocar todos os problemas que existem com o capitalismo, que existiam ali na sociedade da Alemanha ali naquele período, quanto a classe trabalhadora era explorada, tudo mais. Tá, mas eles ali estariam fazendo a classe trabalhadora, as pessoas que estariam assistindo aquela peça ali, adquirirem uma consciência política, uma consciência do que está acontecendo. Mas, além disso, você tem que disputar a hegemonia da sociedade, como se fosse a opinião popular, a opinião das pessoas sobre aquilo que está acontecendo, entende? Por isso que o Gramsci fala que a hegemonia também é sobre conquistar corações e mentes, é conquistar aquilo que está no sensível das pessoas e da sociedade, aquilo que está no senso comum. Não que o Brecht e o Piscator estivessem ali, não seria também disputar a hegemonia. Sim, seria. Mas eu achei importante aqui, e até nessa aula, apesar de eles serem contemporâneos, né? Enquanto o Gramsci está escrevendo os cadernos do cárcere, o Piscator era diretor do Volksbildung. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu queria explicar e colocar o Gramsci agora, depois de ter falado do Piscator e do Brecht, para falar agora de um terceiro artista que, para mim, um artista brasileiro dos anos 60, 70, que para mim, aí sim, ele consegue levar essa definição de disputar a hegemonia ao pé da letra. Porque muitas vezes, isso eu acho que é um defeito que as pessoas, mas as pessoas que são da política têm, de achar que disputar a hegemonia é disputar somente os meios de comunicação, tal opinião ali, então seria, sei lá, colocar ali um socialista dentro do BBB, aí seria disputar de fato a hegemonia política. E não é só isso, disputar a hegemonia também tem a ver com disputar a hegemonia dentro das pessoas do bairro, da casa, das suas pequenas comunidades. E um cara que entendeu muito bem isso foi um artista chamado Augusto Boal. Augusto Boal era um artista, ele era carioca, mas ele teve o começo da sua atuação artística aqui em São Paulo, no grupo Teatro de Arena, no qual participou também o Gianfrancesco Guarnieri e o Odualdo Viana Filho, o Vianinha. O Vianinha que depois veio escrever A Grande Família. Tem parte de um grupo chamado Teatro de Arena, inspirado nas peças do Brecht, no que o Brecht fez com o teatro épico. Eles queriam fazer um teatro político aqui em São Paulo, no Brasil. As peças do de Arena se tornaram famosíssimas e são até hoje remontadas, estudadas como peças importantes na história do teatro brasileiro e na história do teatro político brasileiro, como verdadeiros manifestos políticos daqueles que o Piscator tentava fazer. Qual que era o ponto? O Boal ele começou a ter uma certa crítica, uma crise com o que estava acontecendo ali, porque ele sentia que eles estavam falando de problemas muito grandes sobre a sociedade, falando de fato sobre a luta de classe, sobre tudo aquilo que estava acontecendo, para uma sala de teatro com no máximo 200 pessoas.
E isso, de uma certa forma, incomodava ele. Poxa, como é que a gente está falando de problemas que atingem o Brasil inteiro, atingem o grosso da classe trabalhadora, mas a gente está falando para tão pouca gente? E, ao mesmo tempo, para quem é que a gente está falando? Porque quem eram as pessoas que estavam vendo as peças? Os membros do Teatro de Arena eram estudantes. E ser estudante nessa época no Brasil, em que o acesso à educação era muito restrito, era muito elitista, era, no fundo, ser membro da elite. Esses 3 caras que eu falei e todos os outros que compõem o Teatro de Arena eram membros da elite paulistana. Podiam não ser dos mais ricos, mas eram membros da elite. Eles tiveram acesso a uma educação formal, a um arcabouço cultural, um capital cultural muito grande, e por isso eles conseguiam fazer aquelas peças com tanto grau de intelectualidade, de rebuscamento estético e cultural. Mas a partir disso, o Boal emendou uma série de estudos e práticas que resultaram no que hoje a gente chama de, e o que o Boal propriamente batizou, de teatro do oprimido. Um teatro que hoje, inclusive, a gente pode questionar até essa premissa, porque o teatro do oprimido ele se transformou em diversas outras coisas. Mas a premissa inicial do teatro do oprimido era um teatro que desse voz ao oprimido, que fosse de fato dele, e não para o oprimido. De uma certa maneira, o mesmo princípio que o Piscator tinha quando ele fala do teatro do proletariado. Não é um teatro que é simplesmente para o trabalhador assistir, mas um teatro que seja dele, que fale sobre os problemas dele, que esteja a serviço dos interesses dele. E o Boal queria fazer o mesmo. Então, não quero fazer um teatro que seja só para os caras muito intelectuais da elite paulistana, que por mais que sejam de esquerda, socialistas, já tem meios para falar isso. Eu quero um teatro que dê meios para que o oprimido possa falar o que ele está passando, porque o oprimido entende sobre as opressões dele melhor do que qualquer outro. E é a partir disso que ele começa a fazer o teatro do oprimido. E o teatro do oprimido também influencia, e é influenciado pela pedagogia do oprimido do Paulo Freire. O Boal e o Paulo Freire, eles trabalharam juntos e, de uma certa maneira, influenciaram o trabalho um do outro. Não à toa, eles têm a mesma raiz, aí, pedagogia do oprimido, teatro do oprimido. E a mesma filosofia de dar voz ao oprimido. Esse teatro do oprimido iria dar mais voz ao oprimido. O Boal ele usa de diversas técnicas, mas a principal delas, que pauta ali a filosofia do oprimido, é o uso da imagem. Ele parte do princípio de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se o oprimido ele não tem uma formação cultural, intelectual, para que ele consiga ter o domínio das palavras, da escrita, da leitura, para explicar o que ele está sentindo, ele pode explicar o que ele está sentindo, o que ele pensa, a opressão que ele passa, através da imagem. É por isso que o teatro do oprimido ele é formado de vários jogos que são de formação de imagem, estáticas, não estáticas, com movimento, com som. O Boal, inclusive, escreve um livro chamado 200 Jogos para Atores e Não Atores. Vários desses jogos, além de aquecimentos, são feitos a partir de imagens, a formação de imagens individuais, conjuntas, em grupo. Todos têm que formar a imagem ao mesmo tempo. Um forma a imagem de cada vez. Eles formam a imagem a partir da mesma frase, formam a imagem a partir de frases diferentes, eles dão um título para a imagem e a partir disso eles vão construindo e dando voz a esses oprimidos para dizer o que eles sentem, o que eles estão passando, a opressão que eles estão vivendo. Bom, essa foi aí a videoaula, o que é política, o que é teatro político. Os artistas que a gente abordou e os teóricos que a gente também falou, foi apenas uma tentativa de tocar em alguns pontos aí que formam aí a construção do que é o teatro político. Obviamente a gente não vai conseguir falar sobre todas essas questões, isso é sim um conceito muito amplo. Eu queria falar desses porque eu acho que eles contribuem e traduzem de uma certa maneira o que quer dizer essa atuação. Antes da gente encerrar, eu queria só deixar claro um pouco uma diferenciação do que seria o teatro político para um teatro comum. Sim, todo teatro pode ser visto como político no sentido de que fazer teatro é algo político e que viver um ato político por si só. O Gramsci ele tem uma outra frase que é muito importante, que é viver é tomar partido. Portanto, todas as ações da sua vida, elas são políticas e elas tomam algum lado, elas dizem algo sobre a sociedade que vivemos e elas discutem como a nossa sociedade deve seguir, mesmo a gente querendo ou não. Tudo que a gente faz é um ato político por si só. E por essa analogia, todo teatro seria político. Mas o que a gente está falando aqui é das pessoas e dos artistas que tentaram, de alguma forma, usar o teatro
especificamente para discutir esses problemas sociais ou até mesmo para tentar mudá-los, tentar usar o teatro como instrumento de mudança e reflexão social. É nesse sentido que a gente está falando de teatro político. Inclusive aí fica a recomendação do livro do Erwin Piscator, o Teatro Político, que eu acho que é um bom começo aí para entender o que seria esse campo, essa área do teatro. E quanto que é política, aí eu fico mais com essa definição aberta, até pra gente tirar esse tabu. Então, quando uma pessoa vier pra você falar, não vamos discutir política, não vamos falar isso, começa a perguntar pra ela, mas o que seria discutir política? Seria discutir sobre eleição, sobre candidato X, candidato Y? Porque talvez ela querer discutir sobre outra coisa, discutir a novela de ontem, também esteja discutindo política. Talvez não, com certeza ela está discutindo política. Então vale aí esse questionamento, se a pessoa realmente não gosta de discutir política, ou a própria fala dela de querer não discutir política já é um ato político por si só, e ela está sim discutindo política aí. Tá bom? É isso. Muito obrigado a vocês por terem assistido até aqui. Esse vídeo aqui foi contemplado pelo PROAC 39 de 2021, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e qual a gente também agradece, e aí ressalta a importância dos editais voltados para a área da cultura. Meu nome é PV Hipólito e quem editou esse vídeo é o querido aí Lucas Campos. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.